Se você é um dos 7.000 que não se curvaram, ajude a divulgar essas mensagens. Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso de número 19, está escrito: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Quando nós meditamos nessa palavra e comparamos, por exemplo, com o que a Bíblia nos ensina a respeito de Jesus, e Jesus é a verdade encarnada. A Bíblia nos ensina que quando nós conhecemos a verdade, ela nos libertará. E conhecendo Cristo, nós nos tornaríamos verdadeiramente livres. Ocorre que se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, existe um atalho de mentira que leva à morte, e muitos são propagandistas desse atalho, dessas mentiras, porque eles mesmos são escravos da mentira. Ocorre que esses escravos da mentira, eles são prosélitos, que quando conseguem converter alguém à mentira deles, eles fazem esse 100 vezes mais escravo do inferno. E quando a gente precisa entender isso, porque aquilo que nos vence nos torna escravos. Só que quando nós somos escravos da verdade, ela nos liberta. Paga o preço, mas nos liberta. Jesus pagou o preço na cruz para que hoje nós fôssemos livres. Ele comprou o nosso resgate para nos tornar livres. O mundo quer trocar a nossa primogenitura, o nosso prato de lentilha, nos oferecendo, aliás, um prato de lentilha em troca da nossa primogenitura. Quer trocar a nossa liberdade a troco de qualquer coisa. E normalmente quem nos oferece essa troca é escravo dessa coisa. E normalmente essas escravidões que o mundo oferece nascem do mesmo ponto, da mentira. Hoje existe uma epidemia de discussões e debates intermináveis entre pessoas, e basicamente o que elas discutem é se concordam ou se discordam do que quer que seja. Para um cristão sincero, a questão não deveria ser se ele concorda ou discorda, porque a nossa opinião não vale nada. A gente deveria se preocupar com aquilo que é verdadeiro e com aquilo que é falso. Nós deveríamos discernir, saber a diferença entre o que é verdadeiro, portanto justo, agradável a Deus, e aquilo que é falso, adulterado, corrompido. Mesmo no meio cristão, muitas pessoas ainda estão escravas de suas próprias opiniões. Muitas vezes elas querem prevalecer, mesmo quando a opinião delas não coincide com a verdade. Muitos jogam a verdade fora e ficam com a própria opinião. Em Cristo, toda vez que a gente descobre que a nossa opinião não coincide com a verdade, a gente já sabe o que fazer. A gente fica com a verdade, porque a verdade liberta. Toda vez que um ser humano coloca a opinião dele acima da verdade, ele se torna escravo da mentira que ele escolheu acreditar. Em Cristo, nós temos a promessa de que ele voltaria para o Pai, mas nos enviaria o Espírito Santo, que nos ensinaria e nos faria lembrar tudo aquilo que a gente precisa. Nós não estamos sozinhos. Nós não recebemos o espírito da mentira nem o espírito da covardia. Nós recebemos o espírito da verdade e o espírito da ousadia. Nós precisamos tomar a decisão de ficar firmes nisso que a gente recebeu de Deus. E é sobre essa palavra que eu oro, Pai. Obrigado, Senhor, por nos livrar das falsas promessas, dos escravos da corrupção que seguem mentiras, doutrinas de homens, de demônios, seja lá o que for. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou com preço altíssimo para a gente ser livre hoje. E o Senhor nos visitou com a verdade que liberta, a Tua presença em Cristo, a manifestação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Pois é isso que eu te peço, Pai, na minha vida e na vida de cada pessoa que ora comigo agora. Que haja um manifestar poderoso, Senhor Deus, da realidade que já existe no Teu coração.
Que no nosso meio não hajam sequelados nem prisioneiros, mas que todos sejam curados, restaurados e libertos, em o nome de Jesus. Que seja assim também, Pai, na vida de cada pessoa por quem temos orado, inclusive daqueles que nos perseguem, porque eles também precisam disso, Senhor. E é isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.